Olá, tudo bem, quarto ano? Hoje nós estamos na nossa 13ª aula, aula número 13, já ia dizer 14, olha, número 13 de matemática, tá certo? Iremos fazer as nossas correções das atividades e iremos trabalhar hoje gráficos e tabelas, certo? Também iremos realizar, atividades do livro da página 104 a 118. Hoje a aula está bem recheada, hein? Vamos lá começar? Primeiro vamos resolver, Vocês vão corrigir, tenho certeza que vocês já fizeram a atividade, Da FA da página 49. Coloque aí na FA de vocês, na página 49. Lápis e borracha, tá bom? Com certeza a tarefa já está toda feita, bem bonitinha, Que foi da aula passada. Vocês só vão ver se está certo ou está errado, tá bom? Vamos lá. Temos aqui a primeira questão da página 49. Complete a sequência a seguir. 997, 998, 999. Ou seja, sempre vai somando mais 1. O próximo vai ser 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 1006 já tem. Ah, tia, estava muito fácil. Realmente. Próxima sequência. 1154. Como sempre vai somando mais 1, é verdade? Então, você vai fazer o próximo. 1155, 1156, 1157, 1158 já tem. Você vai completar 1159, 1160, 1161, 1162 e 1163. Sequência de 1 em 1, ou seja, somando sempre mais 1. Vamos agora para a segunda questão da página 49 da nossa FA. Segunda, para compor os números, Henrique usou a multiplicação e adições. Indique os números que Henrique decompôs em cada caso. Quem foi para nossas videoconferências, Eu fiz duas questões parecidas com essa daqui, certo? Vamos só lembrar, vamos fazer parte por parte, ó. 2.000 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 2.000, certo? Ó, 2 vezes 10 vezes 10 vezes 10 dá 2.000. Segunda parte, 4 vezes 10 vezes 10 vai dar 400. Terceira parte, 7 vezes 10, 7 vezes 10, 70. E o 4 é só repetir. Então, vai ficar 2.474, certo? Tia, como é que você sabe que aqui é 2.000? Como é por 10, na multiplicação por 10, o que é que você faz? Você repete o número, que não é o número 2. Aí você conta quantos zeros tem o 10 aqui, ó. 1, 2, 3. E coloca 3 zeros, por isso que é 2.000. Por isso que a tia dá a resposta bem rápido, tá bom? Então, vai ser 2.474. Coloquem aí na A. Na B, vamos praticar, ó. 7 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 3 vezes o 10. Então, tem 3 zeros, não é? Colocando o 7, vai ficar o 7 e 3 zeros, que vai ser 7.000. Aí, a segunda parte, 7 vezes 10, que vai dar 70. Coloca o número e um zero do 10. Fica 70. Então, vai dar 7.070. Se escreve desse jeitinho aqui, ó. Certo? A C. 8 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Repete o 8 e coloca 3 zeros, porque tem 3 10, que vai dar 8.000. E o 9 já está no final, então o número vai ser 8.009. Se escreve desse jeitinho aqui, ó. Certo? Quem assistiu a videoconferência, eu fiz bem calmo para vocês entenderem bem direitinho lá. Vamos agora para a página 50, certo? Da nossa FA, questão A. Adrianópolis, no estado do Pará, tem 6.374 habitantes. O que é que você vai fazer? Você vai fazer a decomposição, olha só a decomposição aqui, ó. 6.000 mais 300 mais 70 mais 4. A decomposição, ó.
E do lado você vai fazer o quê? A leitura por extenso. A escrita vocês vão escrever. Então, preste atenção à escrita. 6.374, certo? Olha só a escrita. A B, o número é 5.095. Então, vai ficar 5.000 mais 90 mais 5. Ou seja, a escrita vai ser 5.095. Cuidado, 5 é com C. 1.000 é com L. Viu? Cuidado com a escrita. Temos agora a C da página 50. Vamos lá. A C, 9.517. 9.000 mais 500 mais 10 mais 7. É a decomposição. E a escrita, 9.517. Cuidado com o 500, que tem um NH, certo? E o 17, que tem 2 S, ó. Viu? Vamos agora para a D. 17.307. Então, vamos lá. Vai ficar 10.000 mais 7.000 mais 300 mais 7. Cuidado, a decomposição tem crianças que fazem 17.000, não é? Primeiro é o 10.000, depois mais 7.000, mais 300, mais 7. Aí você vai fazer a escrita dele aqui do lado, ó. 17, 2S, hein? Agora vamos para o nosso conteúdo da nossa aula de hoje, que é sobre gráficos e tabelas, tá bom? As tabelas e os gráficos são utilizados para apresentar resultado de pesquisas e informações de forma organizada. Mas você lembra o que é cada um? Vamos por parte, vamos lá na tabela. A tabela é composta de linhas e colunas, certo? Deve ser simples e objetiva para permitir a rápida identificação registrada. Ou seja, se eu vou fazer uma tabela sobre comidas, né? Então, eu coloco o nome da comida aqui e quantas pessoas gostam dessa comida. Então, estou fazendo uma tabela, tá bom? Gráfico. O gráfico apresenta menos detalhes que a tabela. A visualização permite a leitura rápida, né? E uma pesquisa. Mas, para mim fazer um gráfico, eu tenho que ter uma tabela, tá certo? Vamos já aprender. Olha só. Na página 104, nós temos aqui uma tabela. Isso aqui é uma tabela, não é um gráfico, é uma tabela, certo? Nessa tabela, pede o seguinte, para você colocar as brincadeiras e a quantidade de votos. Como nós não estamos em sala de aula, eu não posso perguntar a cada um de vocês, então eu vou pensar, certo? Em algumas brincadeiras que provavelmente vocês gostariam, certo? E vou colocar aqui um número, tá bom? Se estivesse em sala de aula, a gente ia fazer em sala de aula, tá bom? A brincadeira que eu vou escolher: esconde-esconde, pega-pega, pular corda, né? E futebol, tá bom? Coloquei o futebol porque o menino gosta muito de futebol, certo? Então, 1, 2, 3, 4. Coloquei 4, certo? Tia, eu não quero fazer esses tipos de brincadeira aí. Posso colocar outras brincadeiras? Pode. Sinta-se à vontade, tá bom? Eu que criei essa daqui. Vamos supor agora os números. Esconde-esconde, 5 crianças gostam. Pega-pega, 6 crianças. Pula corda, 12 crianças. E futebol, 7 crianças, certo? Esses números também eu pensei aqui, tá bom? Coloquei esse daqui. Tia, eu posso colocar outros números? Pode. Eu só quero que vocês preencham a tabela, tá bom? Agora, nós temos os gráficos. Olha só como é uma tabela. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ó, tabela. E agora nós temos o gráfico. Qual a diferença? Bem grande, né? Vamos lá. Temos alguns tipos de gráfico. Olha só esse primeiro aqui. Eu chamo gráfico de colunas. Porque ele está em colunas. Certo? Estão vendo as colunas? Eu tenho aqui, ó. Essa coluna. Essa daqui e essa daqui. Tá até por cores, ó. Tá vendo? Ó, lilás, ou é rosa, ou é roxa. É uma dessas 3 cores. Marrom, verde e ó, o azul, certo? Então, eles estão em forma de colunas. Por isso que é chamado de gráfico de colunas, certo?
Temos aqui, ó, este outro gráfico aqui, gráfico de barras. Eu lembro da barra de chocolate. A barra de chocolate, ela não é assim deitada, né? Então, como aqui, ó, está deitada, ó, lembra uma barra, né? Então, a gente chama gráfico de barras, tá certo? Temos também o gráfico de setores. Olha só, esse gráfico aqui, ele é mais trabalhado em porcentagem. Não se preocupe que a gente vai ver porcentagem mais lá na frente, tá bom? Eu chamo ele também de gráfico de pizza. Tia, eu posso colocar na prova lá, se cair gráfico de pizza? Pode, eu considero correto, tá bom? Cuidado que pizza é com 2 E, tá bom? E temos o último gráfico, que é o gráfico de linhas. Por que é gráfico de linhas? Ora, tia, tá aqui a linha, ó. Gráfico de linhas, certo? Então, nós temos aqui 4 tipos de gráficos. Coluna, barras, setores, que é o gráfico de pizza, e temos o gráfico de linhas, tá certo? Na página 105, vamos fazer aí a atividade da página 105, certo? Lápis e borracha, vamos lá. Com base nos dados da tabela anterior, nós não fizemos uma tabela? Lembra a tabela das brincadeiras? Lá na página 17 do material de apoio de vocês, ok? Vocês vão encontrar lá um gráfico, tá? Em branco esse gráfico, você vai preencher ele. Coloca o nome das brincadeiras e depois você vai pintar, certo? Com os votos de cada um que vocês colocaram. Da onde, tia? Ó, lembra aqui esse gráfico que nós fizemos aqui, ó? Essa tabela que nós fizemos, não foi um gráfico, uma tabela. Estão vendo a tabela que nós fizemos? Vocês vão pegar lá do material de apoio e vão colocar isso aqui lá, tá certo? Aí depois que você preencher, pintar, colocar direitinho, você vai responder essas perguntas, ó. Qual foi a brincadeira preferida? Aqui tem mais. Qual foi aquela brincadeira que teve menos, que eles gostaram menos, certo? Isso é uma resposta pessoal, porque eu não sei como ficou o gráfico de vocês, tá bom? Pode ter ficado diferente do meu, certo? Então, vocês façam bem direitinho e respondam as perguntas, tá bom? Joia! Coloquem agora o livro na página 106. Na página 106, vamos lá. Em um grupo, faça uma pesquisa para descobrir o estilo preferido da turma. Nós não estamos em sala de aula, certo? Então, você vai fazer essa pesquisa com quem? Com os seus familiares, com o papai, com a mamãe, com a vovó, com o primo, certo? Quem mora aí com vocês, tá bom? Lá do material de apoio, vocês vão lá na página 18, certo? E vão preencher lá, tá bom? Vai ficar bem bonitinho lá, todo preenchido. Aí vocês vão selecionar os tipos de música, certo? Aqui ele deu um exemplo, ó, tem um rock, tem um samba, tem um axé, tem um funk, tem um hip hop. Coloque lá o que você achar melhor e você vai fazer, certo? Com seus familiares, com as pessoas aí da sua casa. Você vai perguntando um por um, tá bom? Para saber mais, na página 106. Há gráficos chamados de infográficos, que utilizam de outras ideias para comunicar mensagem. Por exemplo, no infográfico a seguir, aqui é um infográfico, ó, estão vendo? Ó? Uma comparação entre todas as águas do planeta, ó, água doce, certo? O acesso à água potável. Então, isso aqui é um infográfico. O que é um infográfico? Já está dizendo o nome, ele demonstra o quê? Informação, certo? Por isso que ele é chamado de infográfico. Bem, vamos agora realizar o exercício da página 107. Lembrando que ficou 2 tarefas de material de apoio para vocês fazerem aí, tá bom? Que é mais pessoal com vocês. De acordo com algumas pesquisas de um consumo de água, nós temos a seguinte: tomar banho, 12, que gasta, hein? 12 litros. Dar descarga, 2, bem pouquinho, né? Lavar as mãos, 5. Escovar os dentes, 3. Beber e cozinhar, 22. Muito bem. O que é que você vai fazer? Aí tem um espaço, um quadrado no livro de vocês. Vocês vão criar, já tem a tabela, isso aqui é uma tabela.
vocês vão criar o gráfico. Olha só aqui como ficou o gráfico. Estão vendo, ó? Um gráfico de barras, certo? Aí você faz desse jeitinho aqui. Tem que ser deitado, porque ele quer um gráfico de barras. Olha só. Tomar banho. Aí colocou aqui, ó. Dar descarga, ó. Lavar as mãos. Cuidado, cada um tem a sua numeraçãozinha aqui, ó. Escovar os dentes, beber e cozinhar. Tia, eu não quero colocar esses nomes aqui. Eu posso colocar aqui embaixo? Pode. Porque para você ter um gráfico, você tem que ter as linhas horizontais, né? E as linhas verticais. Vai ficar assim, ó. Duas linhas. Uma em pé e uma deitada. Certo? Ó, tá aqui, ó. Uma em pé e uma deitada. Para que essas duas linhas? Ou você coloca os nomes aqui, numa linha, e os números na outra linha. Nesse caso aqui, o que foi que ele fez? Nessa linha que está em pé, ele colocou as atividades, certo? E nessa linha que está deitada aqui embaixo, ele colocou o quê? O consumo de água, os números, tá bom? Por isso que é duas linhas, tá certo? Então, o gráfico fica desse jeito, ó. Vocês façam aí o gráfico bem bonitinho, certo? Não tem problema se você colocar esses nomes aqui embaixo e os números aqui. Mas eu acho que assim fica bem mais organizado, tá bom? Pode pintar, quando você terminar de fazer o gráfico, ó, você pode pintar aqui de uma cor, tomar banho, pode ser amarelo, pode ser verde, você pinta cada um de uma cor diferente, que fica mais fácil de você identificar. Continuando na página 107, temos agora a segunda questão. Observe o gráfico a seguir, que apresenta a simulação do consumo de água de uma pessoa. Estão vendo, ó? Lavar roupa, ó, lavar no tanque, ó. Isso é um gráfico de quê? Um gráfico de barra. Tá bom? Olha só. Estão vendo aqui? Ele está aqui em um gráfico de barra, e ele pede para você construir uma tabela. Vai colocar uma tabela, duas colunas, que vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Tia, eu coloquei lavar louça em cima, eu coloquei banho de chuveiro elétrico no segundo. Não tem problema, não altera, tá certo? É só para você construir a tabela, coloca uma tabela de atividades e outra dos números, dos litros, certo? Não precisa estar na ordem, tá bom? Lavar roupa na máquina, 135. Lavar roupa no tanque, 299. Escovar os dentes, 12. Banho de chuveiro elétrico, 144. Banho de ducha, 243. Lavar louça, 240. Olha só. Em forma de tabela, certo? Continuando na página 108. Já colocamos aqui em forma de tabelas. Agora vamos responder algumas questões. B. Observando o gráfico, a tabela que você construiu, responda. Primeiro pontinho, ó. Em qual situação do dia consome-se mais água? Olhando para cá, qual dia consome mais água? Lavar roupa no tanque. Quanto? 299 litros. Certo? É o maior. Olha só. Aqui na tabela, ó, o maior número. Próximo. Quantos litros são consumidos ao escovar os dentes? Você vai lá na tabela e olha quantos litros, que é 12 litros. Próximo. Se a pessoa escovar os dentes 3 vezes ao dia, quantos litros ela gasta? Vou olhar bem aqui, ó. Escovar os dentes, 12. Só que aqui fala o quê? 3 vezes. Então, vai ser 3 vezes 12, que vai dar 36. Ou então, você faz 12 mais 12 mais 12, em forma de soma, tá bom? Dá o mesmo resultado. Ao lavar a louça, são utilizados quantos litros de água? Você olha lá na tabela, 240 litros. Agora, a última questão é pessoal, certo? Procure saber quantas vezes a louça é lavada na sua casa. Aí você vai procurar a mamãe, né? E vai perguntar, mamãe, quantas vezes a louça é lavada aqui em casa? Ela vai dizer assim, eita, é muitas vezes. Mas me diga um número aproximado, 20, 30, 40, certo? Aí você pergunta a mamãe e coloca aqui, tá bom?
E aí ele pergunta quantas vezes são lavadas e coloca mais ou menos quantos litros de água se gasta, certo? Aí na sua casa para lavar a louça, tá bom? Peça a mamãe para ajudar você. Terceira questão da página 108. Vamos lá. Neste capítulo estudamos gráficos e tabelas. Vimos alguns tipos de gráficos, os 4 tipos de gráfico. Construímos tabelas, não foi? E construímos também um gráfico de barras, certo? Procure em jornais e revista, você vai ver mais em jornais. E na internet exemplos de gráfico. Ou você corta e cola, tá certo? No seu caderno de matemática, ou você pode fazer lá um gráficozinho. Faça um exemplo de um gráficozinho, tá bom? Não vamos apresentar para a turma porque nós não estamos em sala de aula, mas façam essa atividade no caderno. Se você não quiser cortar e colar, você pode fazer, tá bom? Você mesmo faz o gráficozinho. Cria aí um gráficozinho e faça, tá certo? Aí ele pede para você, ó, ele dá de pizza, pode ser de linhas, pode ser de barra, tá bom? Você vai escolher qual que você quer. Bem, turma, ficamos por aqui, tá certo? Espero que vocês estejam fazendo as atividades bem direitinho. Sempre acessem a agenda, que pode ter algum comunicado importante, tá bom? Não percam as aulas da nossa videoconferência, tá certo? Porque ali a gente vai realizar atividades e tirar alguma dúvida de vocês, tá bom? Para a atividade de casa, fica as páginas 51 a 54. Coloquei um pouquinho mais de página para vocês fixarem melhor a aprendizagem de vocês. Quanto mais exercícios, mais vocês aprendem, tá bom? Então, vocês vão fazer da 51 a 54 na FA. Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!